Porque nesse momento, quer dizer, o governo Lula está reunido para decidir o que fazer, né? Estava prevista ali, quer dizer, uma reunião com o Cláudio Castro e tal. Isso não pode ser aceito, na minha opinião, né, como uma operação contra o crime. Não, assim, o Cláudio Castro não é um aliado do governo federal contra o crime. O Cláudio Castro fez uma operação contra o presidente Lula. O Cláudio Castro fez uma operação contra a população do Rio de Janeiro. Ele fez uma operação contra o Brasil. Ele fez uma operação contra a COP30. O Brasil, há uma semana de receber 50 líderes internacionais, tem 100 corpos empilhados lá no Rio de Janeiro, pela irresponsabilidade de um governador. Agora você tem todos os governadores da extrema-direita aí comemorando, dando os parabéns, etc. e tal. Ninguém sabe se as pessoas que morreram são bandidos, se não são bandidos, e se fossem, não poderiam ser assassinados. Né? Então, a sua coragem, Folino, eu queria exaltar, pedir para o Conde me colocar aqui no programa, para eu te parabenizar. Né? Assim, tem que responsabilizar o governador do Rio de Janeiro por cada morto. Né? Cada um desses mortos, essas pessoas têm cidadania brasileira, foram assassinados. O Marcelo fez um vídeo com um morador, né, que foi reclamado da brutalidade policial e teve o carro destruído. Quer dizer, é isso que é o Rio de Janeiro, é isso que é o Brasil. Né? Então, assim, quer dizer, olha, se o Lula sentar ao lado do Cláudio Castro para tratar o Cláudio Castro como um aliado no combate ao crime, o governo do Lula acabou. Né? Não, isso aí vai ser o final do governo Lula, porque é o seguinte, quer dizer, agora é a hora decisiva, é a hora decisiva do governo Lula ter a coragem de assumir a defesa dos direitos humanos. Né? E eu não tenho, eu não duvidaria de que essa ação tenha sido encomendada por um político preso em prisão domiciliar, né? Que é uma outra questão que a gente não pode duvidar. Né? Então, eu queria trazer isso aqui para a nossa reflexão. É chocante o que está acontecendo no Brasil. Puxa, excelente, se você me permite, Conde. Por favor. Semana passada eu estive em São Luís do Maranhão. Cheguei lá na terça-feira, fiquei até o sábado. Eu fui tomado da cidade, havia exatamente uma guerra de facções, e que tocou o terror em São Luís, e foi até noticiado em alguns veículos de comunicação. E eu estava vendo pessoas da extrema-direita muito assanhadas em São Luís, inclusive atuando politicamente contra o governador, tá vendo? É assim, tal. Foi tocado o estado de terror em São Luís. Coincidentemente, Atushi, 2 dias depois, eu vi nós assistimos Flávio Bolsonaro, aqui no Rio de Janeiro, propor ao Donald Trump jogar uma bomba na Baía de Guanabara, assim, atacar o seu próprio país, e retornando aquele velho slogan surrado da extrema-direita, que tem que ser na cabecinha, que bandido bom é bandido morto, que tem pena de morte. E aí, veja, eu escrevi até um artigo publicado aí no 247, no domingo, tratando exatamente dessa questão e já dizendo o seguinte, naquele artigo eu estava falando, lembrando o que aconteceu em São Luís, e já sentindo, e esse era o único mote que a extrema-direita tem para a campanha do ano que vem. Atushi, foi muito mais rápido do que eu podia imaginar. Por quê? Semana passada em São Luís, ontem no Rio de Janeiro, e não vai ser surpresa nenhuma, se a gente não brecar isso politicamente hoje, amanhã ser em São Paulo e ser em outro estado, outra cidade brasileira. Porque isso é uma orquestração, estou levantando uma hipótese agora, pode ser uma orquestração da extrema-direita encurralada politicamente, que perdeu a sua pauta. O único ponto de sobrevivência da extrema-direita é esse tipo de ação do terror. É o terror. Foi assim que ajudou o Bolsonaro a ser eleito, um dos motivos da eleição de Bolsonaro em 2018 no Brasil e a eleição de Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Ninguém sabe quem é Cláudio Castro. Ele fez 2 operações às vésperas da eleição de 2022. Uma, no final de 2021, no Jacarezinho, em que ele já começou matando quase 30. Foram 20 e poucas pessoas mortas naquela operação, inclusive policiais, infelizmente. Logo em seguida, Atushi, em 2022, ele vai para a favela do Cruzeiro e aumentou o sarrafo. Não satisfeito com 20, passa para 30. Agora nós estamos mais de 140. Ou seja, está empregando política, extermínio para ter voto. Isso é inconcebível. Não há, volto a dizer, a segurança pública do Rio de Janeiro está comprometida. Cláudio Castro não tem condições de governar o Rio de Janeiro. Por muito menos, foi feita uma intervenção política na segurança pública do Rio de Janeiro, feita politicamente por Michel Temer. Agora, não é uma questão política, é uma questão de sobrevivência da sociedade do Rio de Janeiro que está abalada nesse momento. E, Conde, só para acrescentar, tem uma articulação maior. Eu já estou vendo assim, olha, declaração de Zema, declaração de Caiado, Tarcísio, Raul Jungmann, né, dizendo que o governo federal não faz nada pela segurança pública, que era ministro do Temer. Tem uma tentativa de encurralar o governo Lula pela questão da segurança. Então, assim, é hora de enfrentar. Né? Os bandidos são os que mataram, né? Não são os que morreram. Então, eu acho que essa é a grande questão que tem que ser colocada. Eu acho que isso aí é sobrevivência do Rio de Janeiro e do governo Lula. Né? E uma questão de soberania do Brasil, porque Exatamente. A gente sabe que tem um relatório que foi enviado para o consulado para chegar até o Trump, que classifica o Comando Vermelho como organização terrorista. E aí o Brasil estaria entrando um pouco nessa espiral de violência da América do Sul.